Mãe, você sente que precisa repetir 1000 vezes a mesma coisa com seu filho e parece que ele não te escuta? Seu filho ignora todos os seus pedidos. Você se sente exausta tendo que lembrar ele de todas as tarefas. Parece que a sua casa virou um caos e que nada funciona. Hoje eu quero te mostrar um caminho diferente, um caminho que trouxe paz, tranquilidade e autonomia e responsabilidade para os meus filhos. E eu tenho certeza que pode trazer para os seus também. Essa aula é para você, mãe, que deseja acabar com aquelas rotinas de gritos, cobranças repetitivas, quer criar filhos fortes, responsáveis, preparados para enfrentar a vida, que não tem tempo e nem dinheiro sobrando, mas não abre mão de um futuro melhor para o seu filho, que sonha com um lar mais leve, produtivo, sem estresse e sem aquela cobrança, sabe, de que parece que a gente está falhando o tempo todo. E tem mais, se seu filho não tem o hábito da leitura, eu vou mostrar como que eu fiz com a minha filha, que não lia uma página e hoje ler mais de 25 páginas por dia, e a gente entrava e saía de livrarias sem nenhum livro na mão, e hoje a gente tem 3, 4, 5 livros na fila de espera para poder ler. Vou te mostrar como um simples e fácil quadro de comportamentos pode transformar tudo isso. A verdade é que você não precisa reinventar a roda para a criação de filhos. Você precisa de um método simples e fácil que funciona para a sua realidade. Se você quer criar filhos fortes, responsáveis e transformar o seu lar em um lugar de paz e produtividade, fica comigo aqui nesse vídeo. Eu sei que já te falaram que para criar filhos fortes, você precisa acordar eles em determinados horários, colocar de castigo, ser autoritária, às vezes até gritar com eles. Mas a verdade é que não existe um manual de instruções para educar seu filho. Porque seu filho, ele é único. O que realmente importa é você trazer valores sólidos e alinhar as expectativas entre vocês. Esse método foi criado para você, mãe, que acredita que filhos precisam ser criados com respeito, com limites, ser obedientes, porque no fundo você não quer que seu filho chegue na adolescência com depressão ou com aquele sentimento de que ele é um inútil, né? Mas afinal, quem sou eu, né, para te falar tudo isso? Prazer, sou Patrícia Veloso, casada há 18 anos, mãe da Marisabel, que tem 13 anos, e do Eduardo, que tem 10. E ao longo da minha vida profissional, sempre trabalhei com jovens e eu percebi um padrão entre eles. Falta de compromisso, dificuldade de iniciar e concluir as atividades. Tudo que a gente pedia sempre estava com uma ansiedade, como se a gente estivesse pressionando eles para poder fazer aquilo. E isso me incomodava muito, sabe? E sempre eu pesquisando para poder melhorar essa minha comunicação junto com a minha equipe, eu escutei uma frase de um empresário que fez todo sentido para mim, não só na minha vida empresarial, mas como também na minha vida pessoal, sabe? A escola ensina conteúdo, mas em casa que ensinamos valores, princípios e autorresponsabilidade. Só que como família estamos falhando nisso? Aqui me fez refletir, sabe? Será que eu estou terceirizando essa responsabilidade para a escola? Será que eu esperava que meus filhos fossem organizados e que aprendessem tudo da noite para o dia, assim que eles ficassem maiores, sem que eu ensinasse? Então foi aí que eu percebi que se eu quero filhos responsáveis, comprometidos, fortes, eu tenho que ensinar eles agora, já desde a primeira infância. E eu respondi todas essas perguntas com muita sinceridade, sabe? Porque eu queria encontrar uma solução e eu não gostaria que meus filhos fossem aqueles jovens no futuro. Não porque eles eram pessoas ruins, mas porque eles tinham essa ansiedade, às vezes essa insegurança, esse medo, e eu não gostaria que meus filhos fossem assim. Então eu juntei toda a minha experiência com pessoas, com comunicação, com liderança e trouxe para dentro da minha casa. Adaptei a minha realidade, a realidade dos meus filhos. E foi assim que nasceu o quadro de comportamentos. E com eles eu percebi uma mudança incrível nos meus filhos. Eles se tornaram mais produtivos, responsáveis e passaram a valorizar mais o nosso lar. Eles se sentiam úteis, que pertencia àquela família. O que mais me emocionou foi ver a minha filha entrar na adolescência sem crise de identidade, sem aquela rebeldia exagerada ou aquela insegurança. Pelo contrário, ela amadureceu de uma forma tão leve, tão consciente, tão comprometida. E hoje eu vejo o quanto foi importante eu ter aplicado esse quadro de comportamento com os meus filhos lá atrás, quando eles tinham 7, 8 anos. E percebo o quanto que o emocional deles é equilibrado. E eu quero te mostrar como um quadro simples e prático transformou a nossa vida e pode transformar a vida de vocês.
Mas afinal, o que é esse quadro de comportamentos? Ele é uma ferramenta simples e visual que deixa claro para a criança tudo o que ela precisa fazer no dia a dia, sem que você tenha que repetir 1000 vezes. Esse quadro ele vai substituir a sua voz para quando você tiver que pedir coisas simples, como arrumar a cama, guardar os brinquedos, estudar. Agora, com esse quadro lá substituindo a sua voz, você simplesmente vai se aproximar do seu filho para perguntar: filho, você está precisando de alguma ajuda? Porque ele sabe o que ele precisa fazer. Ele vai te procurar quando ele tiver dificuldade. Com isso, você economiza energia, evita brigas e cria uma rotina mais leve e organizada. Agora, pensa comigo. Quando a gente vai alugar um carro, comprar uma casa, o que a gente faz para evitar conflitos? Contrato. Com os nossos filhos não é diferente. Não é que você vai precisar fazer um contrato com ele, mas você vai precisar alinhar as expectativas, o que cada uma das partes precisam fazer e devem fazer conforme a responsabilidade da sua idade. Porque cada família tem princípios, tem valores, e se não houver esse alinhamento forte, essa base forte dentro de casa, o que a escola, o que o mundo oferecer para o seu filho vai ser a verdade para ele. Para transformar os comportamentos dos meus filhos, eu fui intencional em cada detalhe. Aqui em casa eles têm vez, têm voz, têm lugar, a gente escuta eles, nenhum tipo de preconceito ou julgamento. Eu e o pai somos autoridades dentro da nossa casa, mas eles têm a liberdade de expressarem o que eles sentem. E é exatamente isso que o quadro de comportamentos faz. Ele substitui a sua voz em comandos e você passa a ser uma orientadora, uma pessoa que vai guiar o seu filho. Então, como que você vai fazer esse quadro? Primeiro, você vai listar todos os comportamentos que te incomodam. Todo. Falta de organização, como arrumar a cama, escovar os dentes, fazer a tarefa sem ser lembrado, respeitar o irmão, fazer uma leitura. Depois você vai criar esse quadro e vai deixar lá, ele visível, para que todo mundo veja. Nos negócios a gente usa o termo de gestão à vista, onde que todo mundo consegue acompanhar e entender o que está acontecendo. E outro ponto fundamental é também assim, aquilo que não é medido não é gerenciado. Então o quadro de comportamento, ele vai te mostrar exatamente onde é que ele está tendo dificuldade e você vai ser pontual, porque você vai exatamente onde ele está tendo dificuldade, não vai ficar colocando esforço em outras coisas que não vai te ajudar, só vai te desgastar. Sem isso aqui, o quadro de comportamentos não funciona. É o retorno. Todos os dias. Pega 5 minutinhos ali mesmo, em pé, perto da geladeira, ou aonde você colocou o quadro, e você faça esse retorno com ele. E tem até uma técnica que a gente usa que é muito eficiente para essa comunicação. Criar filhos não precisa ser exaustivo, cansativo. Ele precisa de um método. Se você quer criar filhos fortes, responsáveis e autônomos, e além de um lar mais leve, com propósito, o quadro de comportamentos, eu te garanto, é o caminho mais fácil. Olha, antes dele, eu já tentei, viu? Eu já tentei o quadro de rotina. Gente, aquilo só aumentou a ansiedade dos meus filhos. Toda hora eu ficava assim, mãe, é hora disso, mãe, é hora daquilo. Não, eu só vou fazer isso em tal horário. Até que eu percebi que não era uma falta de rotina ou um quadro de conquistas que estava faltando na educação dos meus filhos. Mas era um sistema claro de orientação, de alinhamento e um desenvolvimento deles real, sabe? Depois de testar esse método com os meus filhos com mais de 3 anos e ver os resultados com muitas outras mães, eu resolvi compartilhar isso com vocês também. E eu tenho certeza, gente, que isso vai transformar a sua vida. Vai te ajudar a criar filhos fortes, felizes e que entendam que a vida vai muito além de telas. Mas aqui está o segredo, tá? Não basta saber o que a criança precisa fazer. A verdadeira transformação, ela vem quando você consegue entender o seu filho, conforme as suas necessidades, respeitando a sua linguagem, alinhando a nossa comunicação. E é tudo isso que eu vou te ensinar. Porque não se trata apenas de ter filhos obedientes ou com limites, mas sim de criar crianças com emocional forte, que não se deixa influenciar por outras crianças lá fora. Eu vou te trazer até um caso aqui, viu? A minha filha, a gente morava num condomínio e onde que ela tinha uma amiguinha que ela gostava bastante, e ela estava ali sempre brincando com ela. Só que essa amiguinha só vinha a cada 15 dias pro condomínio. E tinha uma outra mocinha lá no condomínio que ela não... As atitudes dela, os comportamentos, não iam ao encontro do que eu ensinei para minha filha. E aí um dia eu vi aquela amiga lá embaixo, eu falei com minha filha, vai lá brincar com aquela sua amiga? Ela falou assim, mãe, sabe de uma coisa? Ela fez algumas coisas que não é umas coisas muito legais, sabe? Ela fica mexendo no celular de outras pessoas, fica se fazendo de vítima, e eu não gostei muito. Ao invés de ficar lá, mãe, eu prefiro ficar aqui em casa lendo. Então você percebe que ela soube ter uma escolha
Porque aquilo que nós colocamos dentro de casa, né, o que nós ensinamos para ela, foi muito mais forte do que a influência externa. E olha só o que essa mãe também está falando que usou o quadro de comportamentos. Eu estava completamente perdida com o comportamento do meu filho. Aquele momento clássico, pedir 1, 2, 3 vezes e nada acontecer. Quando conheci o quadro de comportamentos da Patrícia, foi como se uma luz se acendesse. Não era sobre mandar ou controlar, mas sim sobre alinhar as expectativas. Hoje, meu filho faz as tarefas sem estresse e eu respiro aliviada. Essa foi a Silvia, mãe do Daniel, de 8 anos. E tem mais, viu? Paty me fez enxergar o que eu não conseguia. Eu me sentia perdida e culpada, achando que meu jeito de educar era o problema. Quando apliquei o quadro de comportamento com os meus filhos e minha filha disse: "Mãe, agora eu sei exatamente o que você espera de mim." Aquilo foi uma alegria muito grande para mim e me trouxe uma esperança, sabe? Finalmente encontrei um caminho que funciona para nós. Essa é a Juliana, mãe do Lucas, de 6 anos, e da Rafaela, de 11 anos. E tem vários outros depoimentos também de mães falando como que o quadro de comportamentos resgatou essa paz dentro de casa. E agora você deve estar pensando: será que eu preciso ser alguma especialista para poder conseguir aplicar esse quadro? E isso deve custar muito caro, né? A verdade é que você não precisa ser uma especialista para poder aplicar esse quadro, porque você já vai ter um passo a passo certinho o que você precisa fazer em cada etapa. E segundo, esse investimento hoje custa R$231. Mas aqui, agora, nessa aula, estou fazendo por apenas 12 vezes de R$9,46, ou R$97 à vista. E vamos combinar, né, gente? R$9,46 não paga nem um pastelzinho na feira. Mas eu quero te dar algo mais. Garantia de 90 dias. Ao invés de ser só 7, são 3 meses para você aplicar todo esse método. E se você aplicar esse método certinho e não funcionar, eu te devolvo o dinheiro. Você vai ter um e-book completo, onde você vai poder baixar ele, deixar ele no seu computador e ele é seu. Você vai poder usar ele quanto tempo você quiser. Você vai ter acesso a aulas gravadas sobre comunicação, alinhamento, explicando sobre o quadro de comportamentos. Acesso imediato ao quadro de comportamentos. Só que essa é uma oportunidade única para você poder entrar agora, nesse instante. É uma oportunidade com mais de 60% de desconto. E como é uma oportunidade única, as vagas também são limitadas. Serão apenas 5 vagas. Então, para garantir a sua vaga, basta você clicar aqui no botão e já vir para dentro. Como que é a forma de pagamentos, Patrícia? No cartão, no Pix. Você vai receber o acesso no e-mail que você cadastrou na hora da sua compra. E lembre-se, você tem 90 dias para testar e ver o resultado na prática. Agora você tem 2 caminhos: ignorar esse vídeo e continuar exausta, falando sem ser ouvida, vendo seu filho só nas telas, enquanto outras mães conseguem educar com leveza, com propósito seus filhos. Ou decidir mudar definitivamente, uma vez por todas, a criação do seu filho, tornando ele forte, resiliente, autônomo e responsável. E eu, é claro, que espero que você escolha o segundo caminho. Clique no botão abaixo e nos vemos do outro lado.